Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Agradeço a participação, à disposição de vocês. Espero que gostem desse encontro virtual, que na verdade corresponde a um projeto de extensão. Meu nome é Tatiane Cristina Nazato, sou graduanda do curso de Licenciatura em Pedagogia pelo Centro Universitário Internacional Uninter. Bom, e agora eu vou compartilhar com vocês alguns slides desse nosso primeiro encontro, né? Dessa primeira parte desse nosso encontro virtual, que tem como tema Semeando e Cultivando a Vida por um Mundo Mais Sustentável. Bom, primeiramente vou falar um pouquinho mais a respeito desse projeto, né? Que, como eu já falei, ele corresponde, na verdade, à realização do estágio supervisionário em diferentes contextos, porque o curso do qual eu estou graduando é a licenciatura em pedagogia, e o pedagogo ele tem como seu papel, né, a formação humana, né, esse desenvolvimento integral humano. Então, ele deve promover um ambiente de aprendizagem para que os cidadãos eles possam obter aquisição de conhecimentos em prol de uma melhor qualidade de vida. E por isso ele abrange, além dos espaços escolares, dos âmbitos escolares, né, que visam a educação formal. Ele vai além, ele envolve associações comunitárias, igrejas, empresas, asilos, clubes recreativos, entre outros. Quais são os objetivos desse encontro virtual, né, que tem como tema a sustentabilidade? É ampliar a aquisição e a compreensão, né, do desenvolvimento sustentável, do termo sustentabilidade, também impulsionar a formação de cidadãos sustentáveis, né, responsáveis e conscientes, né, perante a utilização dos recursos naturais e dos seus comportamentos, da sua relação com o ambiente, né. Também proporcionar a criatividade, né, o estímulo à reutilização de embalagens, a diminuição do consumo, uma reflexão, né, dos impactos que as ações humanas causam no mundo, né? E também propiciar a aquisição de renda e uma economia nos gastos em relação à confecção de artesanatos e a customização de roupas. O que isso quer dizer? Que utilizando a política dos 5 R's, né, que é o reuso, a reciclagem, a gente consegue confeccionar produtos, artesanatos, né, e consegue vender, né, também consegue customizar roupas que estejam com alguma mancha e que não vai usar mais, ao invés de jogar fora e comprar outra, dá para renovar, né, inovar. E isso gera renda, né, e também ajuda em relação à obtenção do desenvolvimento sustentável. Além disso, ele também permite, né, essa temática permite a promoção de uma maior, que os cidadãos obtenham através de ações sustentáveis, né, a promoção de uma maior longevidade e melhor qualidade de vida. Dando continuidade,
A importância da temática, então, ela é preponderante a ponto de conscientizar e modificar os comportamentos humanos frente às suas relações com a natureza e com o ambiente em sua totalidade, né? A fim de promover a manutenção dos recursos necessários para a qualidade de vida dos homens, tanto da geração presente quanto das próximas gerações. A ementa. Em relação à ementa desse nosso encontro virtual, eu posso dizer que ele foi dividido em 6 dias, que começa hoje, né, na segunda-feira, no dia 10 de janeiro, e vai até o dia 17 de janeiro. Ele acontece nesse canal, sempre das 7h30 às 8h30, e vai contar também com 2 convidados, né? Um com o Guilherme Frander Bassa, que no dia 13 ele vai articular um pouco das tecnologias digitais, né, a favor dos seres humanos, mas tendo como relação a geração de renda a partir de produtos, né, artesanais que sejam feitas com materiais recicláveis, né? E no dia 14 teremos o Carlos Daniel Nasato, que vai debater, né, discorrer um pouquinho mais sobre o caminho dos resíduos na sociedade brasileira. Então, vai trazer a realidade, né, desses descartes na sociedade brasileira. Além disso, vai enfocar um pouquinho também sobre a questão dos resíduos orgânicos, né, e a confecção de uma composteira, né, como ferramenta de ação sustentável. Conceituando o termo, né, sustentabilidade. Bom, para começar, a gente tem que pensar um pouquinho lá no século XX, né, com a Revolução Industrial e os impactos que as indústrias, né, elas causaram no meio ambiente, né? Então teve um crescimento acelerado e desordenado das cidades, né? Porque o povo que estava na zona rural, eles saíram da zona rural em busca de empregos, né? A produção era o foco, né, das indústrias e as indústrias, as fábricas, elas emitiam muito gases poluentes para a atmosfera, tanto que nessa segunda imagem que eu trago, que tem a legenda de smog, em 1952, a gente é uma foto, né, de um acontecimento da Inglaterra, em Londres, que esse smog é, na verdade, neblina. Só que essa neblina ela foi causada pela poluição atmosférica, né, devido à intensidade na produção, das indústrias, das fábricas, era o foco da Revolução Industrial. Outros desastres também que aconteceram nesse século XX foi em 1956, né, numa cidade do Japão chamada Minamata, que teve um acidente, né, numa fábrica que fabricava PVC e utilizava mercúrio nessa fabricação. E os despejos, né, de resíduos, eles contaminaram a água ali da região, né, que consumia e até hoje consome bastante peixes, né, e é uma cidade também que vivia da pesca, e ocasionou graves consequências, né, tanto em relação à quantidade
de peixes que morreram, né, afetando a economia, né, ali daquela cidade, quanto os problemas neurológicos, né, é, provocados nos seres humanos. Então, muitas pessoas passaram a ter convulsões, surtos psicóticos, nasceram já com problemas no sistema nervoso. Em 1976, em Seveso, na Itália, teve um acidente com uma indústria de produtos químicos, né, que utilizava a dioxina, né? E a dioxina ela acabou se disseminando numa extensa área territorial e acabou ocasionando a morte de várias pessoas e de vários animais, fora que algumas pessoas também sofreram de outras anomalias. Em 1984, em Bhopal, na Índia, né, teve um acidente, né, numa indústria que fabricava pesticida e o veneno ele acabou se espalhando no ambiente devido a um superaquecimento, né, de um reator. E esse veneno, como ele era mais denso que o ar, ele formou uma nuvem densa, né, que foi se espalhando ali por toda a região e acabou sendo devastador, né? Que até em 72 horas milhares de pessoas morreram. Em 1984, também em Cubatão, teve um acidente, né, numa indústria de oleodutos e que ocasionou um incêndio, né, nessa região, matando bastante pessoas. Em 1986, em Chernobyl, na Rússia, né, com uma usina nuclear, devido a um superaquecimento no reator, teve a radiação, ela foi espalhou, né, pela superfície e também foi devastador para todas as pessoas, para os animais que ali viviam, né? Tanto que hoje ainda o índice da radiação é alto e ela é tida como uma cidade fantasma, né? Em 1989 temos o exemplo do Alasca, né, nos Estados Unidos, que tem esse derramamento de petróleo, né, afetando a vida marinha. Então, devido a esses acontecimentos, né, que tanto prejudicaram o meio ambiente, né, como um todo, e os seres humanos, né, e outros seres vivos, a Rachel Carson, ela publica o seu livro chamado A Primavera Silenciosa, e que era como uma reação, né, uma oposição, uma reação contrária, alertando, né, toda a sociedade sobre o uso de agrotóxicos, né, de pesticidas químicos sintéticos na produção agrícola, né, e quanto isso impactava em todo o ambiente e na vida dos seres humanos em geral. Então, isso foi um movimento ambientalista que impulsionou, né, esse olhar preocupado, né, com o meio ambiente, voltado às questões ambientais. Dando continuidade,
Agora eu trago aqui um gráfico, ele foi retirado de um caderno de atividades de ações sustentáveis, que traz um infográfico, na verdade, né? Essa linha do tempo sobre as discussões desse termo, né? Dessa temática. Então, temos aqui em 1968 o Clube de Roma, aí temos a Conferência de Estocolmo, né, em 1972, depois em 83 a Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 87 o Nosso Futuro Comum, um relatório. Em 92 tivemos o Rio 92, né, que teve a confecção da Agenda 21. Em 1997 tivemos o Protocolo de Quioto. Em 1999, o Pacto Global. Em 2000, os Objetivos do Milênio. Em 2012, o Rio +20, né, que é a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável. Em 2015, a Agenda 2030, com a confecção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Falando um pouco sobre esses acontecimentos, né, essas conferências ambientais, a gente tem primeiro o Clube de Roma, que na verdade ela não é bem uma conferência feita por representantes, né, das Organizações Unidas, né, a ONU, mas sim um grupo de pessoas, né, preocupados com essa questão do meio ambiente, né, e que se reuniam para refletir, né, sobre esses aspectos, sobre as relações humanas, em vários campos, né, sociais, políticos, ambientais, né? E foi fundado, então, esse Clube de Roma em 1966 pelo industrial italiano Aurelio Peccei e pelo cientista escocês Alexander King. O Clube de Roma, ele confeccionou, né, emitiu um relatório, Limites do Crescimento, né, em 1972. E esse relatório, ele trouxe como objetivos essa reflexão, né, frente ao e essa importância, né, frente ao controle do crescimento populacional, ao controle do crescimento industrial, né, essa questão da produção dos alimentos e também ao uso dos recursos, a exploração dos recursos naturais em contrapartida ao seu esgotamento. Mas foi na Conferência de Estocolmo, né, na Suécia, em 1972, que foi uma conferência, né, com os representantes das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano, que o termo sustentabilidade ele foi conceituado. Então, o sustentabilidade é um termo que ele advém do latim sustentare, que significa cuidar, sustentar, né, defender. Uma fala da Francine Elias Pieira, que é mestre em oceanografia biológica, né, na USP, e doutora em ciência ambiental na Universidade Autônoma de Barcelona, que ela fala da sustentabilidade, né, que é um conceito em que se suprem as necessidades do presente, mas sem afetar as necessidades do futuro. Então, ele visa esse equilíbrio entre a disponibilidade dos recursos naturais e a exploração. Então, como vocês podem ver nessa foto, é esse cuidado com o meio ambiente, né, e com a vida humana, né, das gerações presentes, preservando as gerações futuras, tá?
Aqui também trago uns trechos dispostos, né, na declaração da Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente Humano, né, nessa Conferência de Estocolmo, que diz que chegamos a um ponto na história em que devemos moldar nossas ações em todo o mundo, com maior atenção para as consequências ambientais. Através da ignorância ou da indiferença, podemos causar danos maciços e irreversíveis ao meio ambiente, do qual nossa vida e bem-estar dependem. Por outro lado, através do maior conhecimento de ações mais sábias, podemos conquistar uma vida melhor para nós e para a posteridade, com um meio ambiente em sintonia com as necessidades e esperanças humanas. Defender e melhorar o meio ambiente para as atuais e futuras gerações se tornou uma meta fundamental para a humanidade. Então, esses são os objetivos, né? Foram os objetivos dessa conferência em Estocolmo. Próximo slide, ele traz a próxima conferência, que é a Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental. Ela aconteceu em Tbilisi, né? Através de uma parceria entre a Unesco e o Programa de Meio Ambiente da ONU. E desse encontro surgiu o conceito e a importância da educação ambiental, né? Bem como as definições, os objetivos, os princípios e as estratégias que ajudam, né, que colaboram nessa promoção da educação ambiental. Então, os objetivos, basicamente, eles envolviam a participação de toda a sociedade, né? E essa consciência, essa visão holística frente às ações humanas no planeta Terra, né? Então, essa consciência de que os seres humanos eles dependem da natureza e dependem de outros seres vivos para garantir a sua existência. Então, basicamente, os pilares da sustentabilidade, ela envolve os aspectos econômicos, sociais e ambientais, né? Então, é o que a gente chama de desenvolvimento sustentável, ou seja, para alcançar um desenvolvimento sustentável, é necessário que a gente atrele os cuidados com o meio ambiente, né? As relações humanas, né? Essa promoção do bem comum e também esse crescimento econômico de maneira a utilização dos recursos naturais de modo consciente, né? Não explorando assim de forma a propiciar o seu esgotamento. Então tem que ter esse controle, esse equilíbrio, né, em todos esses três aspectos. Então, esse desenvolvimento sustentável, esse termo, né, ele foi usado em 1987, né, no relatório Nosso Futuro Comum, pela Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi ministrado pela Harlem, né, a ex-primeira-ministra da Noruega, a convite, em 1983, do secretário-geral da ONU. Né? Então, esse conceito ele foi usado para enfatizar essa interligação, né, do âmbito social, econômico, juntamente com o meio ambiente. Então, aqui tem as pessoas, ou seja, aqui no âmbito social, a gente tem que focar em erradicar a pobreza e a fome, por exemplo, né? Garantindo a dignidade, a igualdade de todas as pessoas, de todas as maneiras.
A prosperidade, aqui a gente garantir vidas prósperas e plenas em harmonias com a natureza. A paz, como é importante promover a paz, né, para promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. A parceria, que é implementar a agenda por meio de uma parceria global sólida, né? E o planeta, que é proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta para as gerações futuras. Tudo isso, todas essas ações é que promovem, garantem um desenvolvimento sustentável, um equilíbrio na vida, um equilíbrio no planeta. Outra conferência foi a Rio 92, ou a Eco 92, que consistiu também na reunião, né, de representantes das Nações Unidas, da ONU, de vários países, e que preocupados, né, com os acontecimentos desse século, né, com alterações no clima, as poluições atmosféricas, as consequências negativas tanto no ambiente, na natureza, né, como na vida dos seres vivos. Eles se reuniram então para criar uma agenda, né, um planejamento, né, repletos de ações, princípios, né, que pudessem impulsionar a garantia desse desenvolvimento sustentável, né? E então, nessa conferência de 92, teve a declaração do Rio ou a Carta da Terra, né? E aí eu trouxe aqui um livro, né, da educação. Aqui é mais voltada para a educação infanto-juvenil, né, da forma como é escrita, mas a gente pode ter acesso também por meio online do documento, né, a Carta da Terra, e ver quais as ações, os princípios, né, que os seres humanos eles devem realizar a fim de garantir uma melhor qualidade e uma longevidade, né? Melhor qualidade de vida e uma longevidade. Também é importante enfatizar que existem a agenda global, né? Então aqui temos a agenda brasileira e a agenda local, que cabe aos municípios. Então, por exemplo, na cidade aqui de Piracicaba, existe uma agenda 21, uma agenda local 21 de Piracicaba, né, que vai estabelecer esses princípios, essas ações destinadas aos cidadãos, né, piracicabanos, o que eles podem fazer, quais são as ações para que a Piracicaba se torne um município sustentável, consiga alcançar um desenvolvimento sustentável. Por que a Agenda 21? Na verdade, eles chamaram de Agenda 21 justamente porque essas reflexões em relação aos acontecimentos, né, ao longo desses anos, já estavam, né, a sociedade presente, ela já fazia parte do século 21. Então, é referente a isso, tá? A agenda para esse século 21. O próximo slide, ele traz o protocolo de Kyoto. O protocolo de Kyoto, resumidamente, ele é um tratado, né, um acordo entre vários países
que procuram definir metas para que as empresas, né, as indústrias, elas reduzam a emissão de CO2 na atmosfera e assim controlar, né, equilibrar mais o clima, né, a temperatura da Terra e assim evitar maiores consequências negativas, né, à vida humana. Então, assim, aqui eu trouxe uma charge que, na verdade, ela é bem crítica, né, a esse protocolo de Kyoto, que diz, então aqui temos o planeta Terra, né, ele tá fumando um cachimbo, tá indo um monte de fumaça, aí ele fala, e daí que faz mal à saúde? Tô pagando, e mostra o crédito de carbono. Justamente porque nesse protocolo de Kyoto, os países participantes, né, eles têm disponibilizado o crédito de carbono, né? Então, quando eles têm metas para atingir, em vista, né, com o objetivo de diminuir a emissão de CO2 na atmosfera. Só que quando eles atingem essas metas que reduziram, né, a emissão de gás carbônico, eles recebem uma compensação, né, de créditos de carbono. E que podem também existir um mercado, né, de créditos de carbono que eles podem comprar de outros países. E esses créditos de carbono dá direito, né, dá permissão a esses países, né, que possuem os créditos de carbono a poluírem. Então, pensando por esse lado, é algo que se contradiz, né? Dando continuidade, aqui temos o Pacto Global, que também faz parte de uma das conferências, né, realizadas pela ONU, que tem mais a ver aqui com essa iniciativa da ONU, né, para engajar as empresas e as organizações na adoção de princípios que propiciem essa harmonia, né, de direitos humanos, de trabalho, desse cuidado com o meio ambiente e da anticorrupção em vista de um desenvolvimento sustentável. Então, são ações que vão se preocupar com o ambiente, né, em toda a sua totalidade, né, em todos os seus âmbitos sociais, econômicos e ambientais, e o que a gente chama aqui de sustentabilidade corporativa. Os objetivos do milênio, ou a chamada cúpula do milênio, ele foi um evento, né, promovido pelas Organizações das Nações Unidas, realizado em 2000. Vários líderes, né, de vários países, eles assinaram a Declaração do Milênio, que assumiram, então, o compromisso de eliminar a fome e a pobreza extrema, por exemplo, até 2015. Então, tem esses objetivos do milênio, eles eram compostos por 8 objetivos, né? Então, aqui eu trago a imagem de 8 jeitos de mudar o mundo. Aí fala sobre acabar com a fome e a miséria, aí dessa educação de qualidade para todos, né, da igualdade entre os sexos e a valorização da mulher, da importância de reduzir a mortalidade infantil, de melhorar a saúde das gestantes, né, de combater a AIDS, a malária e outras doenças, da importância de propiciar, né, a qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E todos eles têm um papel importantíssimo no desenvolvimento sustentável.
tá? Então, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Outro acontecimento foi a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável. Aqui teve a Rio+20, né, por exemplo, que foi realizada na cidade do Rio de Janeiro. E o objetivo dessa conferência foi essa renovação do compromisso com rumo ao desenvolvimento sustentável, né, a maior e melhor qualidade de vida. E nessa conferência, então, teve essa reflexão em relação às conferências anteriores, né? E a implementação também de outras ações, tá? Então, aqui eu trago uma imagem desse relatório, né, que foi promovido nessa conferência da ONU sobre desenvolvimento sustentável, que a gente chama de rumo a uma economia verde, né? Então, define os setores para investimentos prioritários, né, a fim de alcançar as práticas mais sustentáveis. Tá? Então, envolve tudo, o âmbito social, ambiental e econômico, que seria o que a gente falou dos pilares da sustentabilidade e que corresponde, na verdade, ao que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Para ter um desenvolvimento sustentável, precisa envolver esses 3 pilares da sustentabilidade. Por fim, né, que foi o que o infográfico aqui apresentou, em relação a essas que são algumas, né, das conferências e dos tratados internacionais ambientais, eu trago a Agenda 2030, que apresenta os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tá? Então, aqui tem as metas, né, e os princípios que os países devem alcançar para que se tenha garantido um desenvolvimento sustentável, tá? Então, aqui a gente vê que envolve sempre esses âmbitos, o social, o econômico e o ambiental. Então, temos a erradicação da pobreza, a fome zero, aí temos a saúde, né, o bem-estar, a educação, a igualdade de gênero, a questão da água, da energia, né, limpa, o emprego digno e crescimento econômico. Aí temos relação à indústria, inovação e infraestrutura, a redução das desigualdades, a sustentabilidade, né, dos municípios, das comunidades, o consumo e produção responsáveis, os combates às alterações climáticas, né, a importância, a preocupação com a vida marinha, a vida sobre a terra também, a paz, a justiça e instituições fortes, parcerias em prol das metas, também essa união, essa interlocução, né, interação entre os países. Para refletir, então, o que foi abordado até aqui, eu trouxe 2 vídeos, na verdade são trechos de vídeo, né? E nesse primeiro trecho é de uma reunião, né, que foi emitida pela TV Câmara. É uma reunião. E nesse primeiro vídeo, trecho de vídeo, né, eu trago o relatório Luz 2021, né, de uma reunião de audiência pública que foi emitido pela Câmara, né, TV Câmara, que foi que traz, né, essas evidências em relação ao Brasil. Qual a situação do Brasil? Será que o Brasil ele alcançou os índices
necessários para o alcance do desenvolvimento sustentável propostos na Agenda 2030, né, que apresenta os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Vamos acompanhar. Como já foi dito e eu sempre reforço, esse compromisso de não deixar ninguém para trás e de cuidar do meio ambiente, ele já foi assinado pelo Brasil, na verdade pelo Estado brasileiro, em 1988, com a Constituição Federal. Mas, paradoxalmente, como o deputado já ressaltou, os dados aqui realmente mostram que o Brasil está na vanguarda do retrocesso. Esse resultado que nós apresentamos agora, eu vou pedir para a Juliana, por favor, colocar em tela o nosso slide. Esse resultado, ele não constitui uma surpresa, mas ele preocupa de maneira muito grande, porque de uma forma muito intensa, porque ele mostra de uma forma incontestável realmente a destruição de um conjunto de direitos que foram arduamente construídos nessas últimas décadas, né? Então, como vocês podem ver aí na tela, nós temos um conjunto de 169 metas, dessas 169 metas, apenas uma meta não se aplica ao Brasil, e a destruição dos direitos sociais, ambientais e econômicos, civis e políticos fica realmente explícita nessas 92 metas que estão em retrocesso, ou seja, 54,4%, 27 metas que estão estagnadas, 16%, 21 metas ameaçadas, nas 13 metas apenas que nós temos com progresso insuficiente e 15 metas que não dispõem de informação alguma, sendo gravíssimo, como já apontou o deputado Newton Tato, o fato de que esse ano nós não temos sequer uma meta com avanço satisfatório. O ano passado nós tivemos 4 ainda, isso antes da pandemia da Covid-19. Esse cenário que nós apresentamos, obviamente, ele é resultado de ataques ao nosso arcabouço legal e de proteção de direitos, como que a gente apresenta, de fato, em resumo, é um país mais violento, com menor participação social, com menos direitos, com mais fome, com mais desemprego, trabalho infantil, com mais fundamentalistas ocupando as esferas de decisão e com um governo, obviamente, que nega a ciência. O resultado é um país, um Brasil, que deixou de ser parte das soluções e se torna hoje um problema para o mundo, de grande preocupação para a comunidade internacional. Como vocês podem ver, o Brasil ele está longe ainda do alcance, né, de um verdadeiro desenvolvimento sustentável. E isso é muito, muito, muito preocupante. Para terminar esse nosso encontro de hoje, eu finalizo com um trecho da retrospectiva 2021, emitida pelo Fantástico, para que a gente veja os acontecimentos, né, ao longo desse último ano, o quanto o Brasil ele está em retrocesso, ele se encontra em retrocesso em relação à Agenda 2030. E como é importante a gente se inteirar sobre o termo da sustentabilidade e nos conscientizar sobre as nossas relações com todo o meio ambiente, né? A fim de promover a permanência, né, da vida na Terra. Falta de oxigênio, kit Covid, vacina atrasada, doses diárias do horror da pandemia. Bolsonaro sem máscara, pegou um menino no colo. O garotinho era dos poucos que usavam máscara, mas o presidente da República a retirou. Irresponsabilidade é crime? Uma enfermeira em São Paulo recebeu a primeira dose da Coronavac. A vacina contra a Covid finalmente chegou. E a grande maioria dos brasileiros mostrou o quanto esperava por ela. Eu estou muito grata, muito feliz. Estou muito emocionado. Ainda não é possível descuidar. As variantes do vírus trazem apreensão, mas a ciência reafirma sua importância e nos aponta o caminho. A sensação de eu tomar essa vacina se chama liberdade.
separação entre os poderes. Democracia em risco? Um país dividido. Expectativa e realidade. De um lado, a esperança depois do tombo histórico. A produção industrial cresce depois de 3 quedas seguidas. E de outro, o desespero com a volta de velhos conhecidos. A inflação chegou até os produtos mais baratos do mercado. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprova reajustes na taxa extra da conta de luz. 2021 foi ganhando aos poucos uma cara de velho normal. Gente na rua, mesa posta nos restaurantes. Efeito do avanço da vacinação e do relaxamento das restrições de circulação. Cidades mais cheias, carrinhos cada vez mais vazios. Tá tudo caro, tá tudo um absurdo. A inflação oficial em 12 meses no Brasil é a maior desde 2003. O Brasil tem a 4ª maior taxa de desemprego entre as principais economias do planeta. O Brasil entra em recessão técnica. O quadro é de estagnação. No vai e vem dos indicadores, como fica a nossa vida? A pobreza no Brasil triplicou. Todas as classes sociais perdem com a inflação, mas os mais pobres perdem mais. Tem comida inteira? Não. Na cozinha sai o gás, volta a lenha. Restos de madeira doados são o combustível para acender o fogo. Ou você põe a mistura, ou você compra o gás. E a coisa tá feia, né? E na ONU, o retrato de um país diferente. O Brasil vive novos tempos. Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. A cultura resistiu, mas a que custo? Coloca a mão na cabeça. E na luta contra o preconceito, conseguimos avançar? Ainda temos muitos desafios pela frente. Vou invadir uma sala de aula da escola em que você trabalha e matar todas as vadias, todos os negros e depois vou te matar. 28 vereadoras trans receberam ameaças como essas. Vai apanhar até virar homem. Como reparar tanto tempo de sofrimento? Assim como Martin Luther King teve um sonho, eu também tenho um sonho. Eu sonho um dia em que eu não vou ser julgado por minha orientação sexual. Um avanço violento também sobre os índios. Os povos indígenas todos os dias estão sendo atacados. Que meio ambiente queremos para o Brasil? Seria tão bom que tudo desse certo. Indígenas brasileiros marchando juntos pelo direito às terras ancestrais. No ano em que vimos Yanomami sofrendo com a desnutrição, várias tribos se reuniram em Brasília, representantes de 170 etnias. Violência nas ruas e dentro de casa. Em todos os ritmos, a luta por direitos iguais. Urgência, palavra-chave quando se fala de meio ambiente. É preciso agir rapidamente para frear o aquecimento global. Mas nem todos parecem enxergar a gravidade do que estamos fazendo com o nosso planeta. A cena é impressionante. Parece filme catástrofe e está cada vez mais perto da gente. Recorde de raios. Pedregulhos de gelo, calor intenso. Resta olhar para o céu, mas em 2021 nem São Pedro ajudou. Cadê a água que estava aqui? E aqui? O Brasil se assustou com a maior crise hídrica em 91 anos. Mas este é um país de contrastes. Choveu forte. Muita destruição. Enchentes. O portão caiu! Meu Deus! Manaus está enfrentando a pior inundação da história. Os moradores que tiveram as casas tomadas pelas águas construíram pontes improvisadas dentro das residências.
Há 2 semanas, enchentes levaram muito prejuízo a municípios do extremo sul da Bahia. Temporais nos 4 cantos do Brasil e suas consequências. Mas não choveu onde precisava. A estiagem extrema se revela na falta de água. Muitos rios estão com o volume baixo e o Pantanal está praticamente seco. Olha, meu sonho é peçar Jesus, né? Porque se chover, melhora as coisas. Mas vieram as queimadas. O cerrado consumido por chamas. Uma gestão marcada por descalabros na Amazônia. Pelo 3º mês seguido, os alertas de desmatamento na Amazônia bateram recorde. Mais focos de calor em 23 anos. A área desmatada na Amazônia Legal é a maior desde 2006. O Festival de Crimes Ambientais. Uma gigante dos mares sem vida na areia. Baleias, lobos marinhos, tartarugas, presas fáceis nas redes de pesca. Relatório científico da ONU fez um alerta para o mundo. A atividade humana está mudando o clima de maneira sem precedentes. É triste ver que, infelizmente, os seres humanos, eles realizam, né, praticam ações que colocam em risco a sua própria existência. Por isso, eu convido vocês a acompanhar esse nosso encontro virtual para aprender a semear e a cultivar a vida e assim garantir um mundo mais sustentável. Assim como Gandhi diz, nós precisamos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. É preciso que cada um faça a sua parte. Espero vocês amanhã nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, das 7h30 às 8h30, para discorrermos um pouco mais sobre essa temática tão importante que vem ser a chave, né? É a chave da existência humana no planeta Terra. Até mais. Boa noite.